Quero cumprimentar a você que está matriculado na disciplina de História Medieval. Bem-vindos a mais um curso, a mais um momento onde vamos estar juntos, a fim de aprendermos um pouco sobre a história. De modo que quero que você, com toda a atenção, com todo respeito a essa grande disciplina, possamos juntos entendermos sobre esse momento tão especial da história da humanidade. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre periodizações, características e transformações da Antiguidade Tardia e da Alta Idade Média. Então, para começar, deixa eu combinar uma coisa com você. Eu vou ser mais genérico, ok? Eu vou ser mais conceitual nas aulas. E você busca os detalhes nas leituras, nos exercícios propostos, ok? Então, abram seus livros, afiem suas mentes e vamos juntos nessa aventura. Na aula de hoje, vamos iniciar uma revisão crítica dos paradigmas historiográficos para a gente entender melhor o conceito de Idade Média, ok? Para a gente entrar nessa questão das periodizações, nas transformações da Antiguidade Tardia para a Alta Idade Média, ok? Vamos lá, então. Uma pergunta crucial. Seria o período medieval a Idade das Trevas? Essa é uma pergunta que qualquer medievalista precisa fazer. Portanto, entenda, o termo Idade Média ele foi cunhado no Renascimento. E esse termo ele foi usado para designar os séculos intermediários entre a Antiguidade Clássica e o próprio Renascimento no século XVI. Essa denominação, Idade Média, ela carregava um viés negativo muito forte. Na verdade, os humanistas eles desprezavam a cultura medieval, a arte medieval em particular era considerada grosseira, né? Porque, claro, as ideias, né, da antiguidade clássica tinham aqueles ideais de beleza, de perfeição, e para os renascentistas, a Idade Média representava essa interrupção no progresso da civilização, um período de obscuridade, um período de barbárie. Logicamente que os renascentistas, o Renascimento foi um evento realmente grandioso, movimento cultural, filosófico, artístico, científico, incrível, né? Esse retorno ao antropocentrismo greco-romano é algo realmente fenomenal. Mas cada período histórico tem suas características, cada momento histórico tem, né, tem suas peculiaridades. E eles, na intenção de louvar o momento em que eles estavam vivendo, eles denegriam a Idade Média, a classificando como Idade das Trevas, como Noite dos Mil Anos, como um período obscuro, como algo que se interrompeu o processo civilizatório. Não há nada mais preconceito que isso. Mas, como nós estamos vendo, isso começa no século XVI. Mesmo posteriormente, a outras culturas, outros momentos históricos derramaram o seu preconceito sobre a Idade Média. Por exemplo, os protestantes, um grupo social que se colocou contra a cultura ou conceituando de forma retrógrada a cultura medieval. Os monarquistas, os burgueses, os racionalistas. Observe bem, você lembra do movimento protestante, né? É um movimento contrário à Igreja Católica. Por que eles criticavam a Idade Média? Porque eles diziam que a Idade Média foi um período de domínio excessivo da Igreja Católica, né? A Igreja Católica corrompida, toda a repressão religiosa. A Idade Média, né, é um período horrível. Já os grupos sociais ligados às monarquias absolutistas, eles diziam Idade Média, fragmentação política, reis muito fracos. Olha, que horror, né? É óbvio que para os monarquistas a centralização do poder era o que eles almejavam. Já os burgueses, né, ligados ao capitalismo nascente, eles desprezavam a Idade Média porque diziam a Idade Média com uma economia agrária, uma atividade comercial muito pequena, cada feudo com uma moeda diferente, com um peso diferente, com uma medida diferente, dificultando, comércio muito fraco. Os burgueses criticavam também a Idade Média. E, finalmente, os racionalistas, né, o pessoal do empirismo, o pessoal da ciência, dizia assim, a Idade Média
né, tudo justificado no teocentrismo, nos valores espirituais, nenhuma racionalidade, nenhum progresso científico. Essa era a ideia que os racionalistas eles tinham da Idade Média. Portanto, para a gente iniciar a conversar sobre a Idade Média, é preciso que você entenda que o preconceito da Idade Média, né, ou esse conceito preconceituoso, legal isso, né? Como um tempo retrógrado, ele surge no século XVI, ligados, obviamente, aos protestantes, aos grupos políticos ligados às monarquias absolutistas, à burguesia mercantil e os racionalistas, o pessoal que estava mais ligado nas questões científicas. Sequenciando isso, né, a gente pode dizer o seguinte: século XVI, século XVII, século XVIII são séculos marcados, né, por uma historiografia que fez da Idade Média o que até hoje muita gente pensa que é. Os renascentistas, como nós já vimos, consideravam o período entre a Antiguidade e a Idade Moderna um intervalo sem grande importância. Isso no século XVI, como nós vimos, né? Porque o século XVI é o século da Reforma Protestante, é o século do Renascimento, é o século que iniciam-se as monarquias nacionais, né? E o absolutismo monárquico, e os renascentistas acabaram pontuando, né, a Idade Média como uma noite de 1000 anos. No século XVII, o movimento filosófico incrível liderado pela burguesia, o iluminismo, né? Você, história moderna, a gente estuda o iluminismo, né? Igualdade, liberdade, fraternidade, o iluminismo científico, racionalista, né? E o iluminismo do século XVII criticou a religiosidade medieval. Já no século XVIII, né, esse movimento anti-aristocrático e anticlerical, né, ele se intensifica, né, desprezando a Idade Média, porque dizia o seguinte: olha, a Idade Média foi o período da nobreza e o período do clero. E é óbvio que o século XVIII, você lembra, é o século das grandes revoluções, né? Revolução da Independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, enfim, é um período de um liberalismo político muito grande, e eles criticavam muito a Idade Média. Observe, portanto, o que nós dissemos lá no nosso primeiro slide: Idade Média, essa incompreendida. Você já imaginou? Até agora, 300 anos de história, né, trazendo rótulos negativos. Essa situação preconceituosa ela se inverte no século XIX. É o movimento do romantismo, que você já escutou falar, né, na literatura, nas artes, né? E agora o romantismo pressionado, né, pela cientificidade, pelo processo da urbanização, pelo crescimento das favelas, pela deificação da ciência, né? O romantismo começa a ver a Idade Média com uma aura, né, angelical, celestial. E ele idealizou a Idade Média. Olha, foi um período de fé, foi um período de honra, onde a tradição era muito importante, né? Isso, obviamente, contrapondo, né, as contradições do racionalismo e do iluminismo. Mas essa visão idílica, ela também é uma visão tão preconceituosa quanto a outra, né? Uma vê a Idade Média como um período de obscuridade, de barbárie. A outra vê a Idade Média como um período bucólico, né? Os castelos medievais, os dragões, enfim, o ambiente rural, né? Onde a fé e o teocentrismo era tão importante. Percebam os dois extremos, né, em que a Idade Média é observada e que definitivamente não ajuda ao historiador. Enfim, é esse labirinto historiográfico que nós vamos nos meter nas próximas aulas, né, desvendando diferentes perspectivas e descobertas ao longo da Idade Média. Essa imagem que você tem no slide aí é um mosaico belíssimo, né? Parece a mão de um religioso. E é nesse mosaico medieval que nós vamos caminhar, ok?
Vamos, então, pensar a história medieval como um fio condutor para a gente compreender o Ocidente. Ela vai nos conduzir a entender como o Oriente Próximo, a Grécia e Roma, as mudanças políticas, econômicas, sociais, culturais que ocorreram nesse período, como elas foram se transfigurando, né, em novas estruturas políticas, sociais e culturais que deu forma, né, à Europa que nós conhecemos hoje. Portanto, é preciso pensarmos a Idade Média como um período de intensa formação da identidade europeia. Não foi algo pouco tenso. Né? A Idade Média é conhecida como um período muito belicoso, um período muito cheio de guerras. Né? A Guerra das Duas Rosas, Joana d'Arc, né? Talvez isso esteja no imaginário da gente, para você entender a presença dos muçulmanos a partir do século VIII na Europa, né? As guerras santas, as cruzadas, né? Enfim, o cavaleiro medieval, a própria cultura. A gente vai falar de cultura em outra aula, tá? Mas é só para você entender que a Idade Média foi um período de muitos conflitos e que não foi pouco tenso. Né? Mas a gente pode dizer o seguinte: as línguas europeias, né, elas surgem dentro desse contexto de mudanças culturais. Né? O francês, o espanhol, o italiano, o português são línguas que, de certo modo, originaram-se do latim. Né? As línguas germânicas, né? Os germanos, pensando nos romanos, nos germanos, nos visigodos, ostrogodos e hunos, que invadiram Roma lá no século V. Então, essa mistura de línguas deu origem às línguas europeias e, obviamente, né, os dialetos regionais, com muitas raízes medievais, o cristianismo, né? O cristianismo, ele, especialmente o catolicismo, ele moldou a cultura, a sociedade europeia durante, né, séculos. Aliás, até hoje a gente tem essa influência muito grande. Mas essa civilização greco-romana nos deu origem também, nos deu de presente também o direito, né? Os códigos legais, os institutos jurídicos que atualmente se transfiguraram durante a Idade Média, eles têm suas origens no direito romano e, obviamente, que as leis feudais vão imbricar, vão misturar, né, o direito romano com o direito dos bárbaros e as ideias cristãs ou judaico-cristãs. Né? Então, hoje, quando você pensa em propriedade privada, herança, contratos, enfim, foram conceitos que vão sendo refinados durante a Idade Média e que, de forma direta ou indireta, vão originar, né, o direito que nós temos hoje. Mas, se a gente está pensando aqui, né, na identidade europeia, nas estruturas culturais da Europa, você tem visto alguma catedral gótica ultimamente? Aquelas catedrais cheias de vidro, com aquelas torres, parece tocando o céu, né? Os castelos medievais. Você sabe que todo historiador sonha, né, em ir na Europa para passear naqueles castelos, para vivenciar um pouco da Idade Média. Ainda bem que a gente tem o apoio da tecnologia e da videografia que nos conduz, de certo modo, para esses lugares. Né? Então, essa arquitetura medieval, até hoje, né, a Europa, todo o trade turístico da Europa tem a ver com esses monumentos que são testemunhos do passado, símbolos da identidade nacional de diferentes países e que têm sua origem, com certeza, nesse universo europeu. Muita coisa, as tradições, os costumes, enfim, realmente a Idade Média ela é muito presente nos dias atuais. E a gente pode pensar exatamente, né, nessa importância da Idade Média. E eu posso dizer para você que nos últimos 40 anos emergiu uma nova concepção de alta Idade Média, pensando essa transição do mundo antigo para o mundo moderno como um período chamado de Antiguidade Tardia, um período histórico distinto entre a Antiguidade Clássica e a Idade Média. Você que sabe que a periodização da história, história antiga, medieval, moderna, contemporânea, é uma tradição clássica, uma periodização tradicional de muitos anos. Né? Mas uma nova historiografia, ele vai mostrar, né, esse período do século II até o século VIII
como um período de transição, um período com características próprias. E aí vem uma conceituação muito interessante da nova historiografia. A historiografia mais tradicional, mais antiga, ela via a crise do Império Romano, desmoronar, destruição do Império Romano como um declínio irreversível, né? E isso não é bem verdade, né? É preciso entendermos que a antiguidade ela passa por um processo de transição, né? E que o Império Romano ele passa por um período de transformações a partir do século II, que vai se estender até o século VIII, e vão se adaptando, né, a todo um processo de readaptação política a partir das mudanças, da crise do escravismo, do êxodo dos patrícios para as suas propriedades rurais, da violência urbana, das migrações e invasões bárbaras, enfim. Mas é preciso pensarmos, e essa é uma consideração importante que eu trago, inclusive, na síntese desse slide aí, quando eu digo o seguinte: o Império Romano, longe de sucumbir à crise do século III, ele passa por um processo de renovação. A tetrarquia é um exemplo disso, né? Quando o Império foi dividido em 4 partes, na tentativa de melhor organizar esse processo. Então, pensarmos simplesmente na transição dos tempos antigos para os tempos medievos como um declínio absoluto do Império Romano é uma simplificação excessiva. Ok? Então, a antiguidade tardia, ela revela esse período de mudanças complexas que ocorrem nesse período. É interessante pensar nisso. No século V, portanto, começa a Alta Idade Média, né? E essa conexão aí, né, da antiguidade clássica para o período medieval, né? Então, a antiguidade tardia, como disse no slide, não é simplesmente uma última extensão da antiguidade. É uma fase específica, com características distintas, características próprias. É óbvio que mantém os vestígios das formas mais antigas, mas vai se transfigurando, dando origem ao período medieval. Ok? Resumo, síntese: a queda de Roma não significou o fim, mas a transição para uma nova era marcada, claro, por mudanças nas estruturas políticas, sociais e culturais, e mudanças muito profundas. Vamos entender esse processo de transformação, né, que ocorreu a partir desse momento histórico. Observe que grupos aristocráticos bárbaros, a partir do século V, né, as invasões extremamente violentas de povos que vinham lá da Europa Oriental, né, até da Ásia, né, Átila, os hunos, né, os visigodos, os ostrogodos, os merovingios, enfim, é um monte de povos que eu não vou lembrar tudo agora, mas eles invadiram, né, o território romano e realmente foi algo extremamente violento. As invasões bárbaras do século V foram violentas mesmo. Aproveitaram-se, claro, né, da corrupção do Império Romano, da desestruturação do modo de produção escravista, enfim. Esses povos bárbaros, eles construíram novos reinos. São os reinos que vão se formando a partir do século VI. Eles vão entrar em conflito um contra o outro e vão se mútuo destruir. Mas o reino dos francos, ele sobrevive a isso, né? Você, ao longo das leituras, você vai ver os merovingios, os carolíngios, o Império Carolíngio, e a gente vai falar muito nisso durante as nossas aulas. Mas é preciso entender essa nova situação, né? E essa miscigenação incrível desse período que vai do século V até o século VIII. O Mediterrâneo não está totalmente fechado ainda nesse período. O mar Mediterrâneo, o Nostro Mare, né, caminho fluvial, caminho marítimo, né, dos povos romanos, eles ainda vão estar um pouco abertos. Mas é claro, a gente vai ver logo depois, quando estudarmos essas estruturas, que o comércio vai definhando, mas é certo que novos costumes,
novas práticas, novas tradições, a influência judaico-cristã, a influência, né, do politeísmo dos bárbaros, vai criando uma situação nova e vai fazendo aparecer o que nós chamamos de Idade Média. Tá? Vamos para uma síntese? Vamos lá. As raízes de muitas instituições medievais, como, por exemplo, o feudalismo, elas vão se encontrar, elas vão se originar nesse período que a gente chama de Antiguidade Tardia. A Antiguidade Tardia, portanto, é um período de profundas mudanças e é um período de transição. E vai ser fundamental para a história da Europa. A gente pode, portanto, dizer que estudar a Idade Média permite compreender melhor as nossas origens, ou seja, as origens da civilização ocidental. Legal? Vamos em frente? Eu trazendo para você, né, um rápido comentário às nossas referências, né? Leia o José da Assunção Barros, a Antiguidade Romana, que vai trazer leituras historiográficas importantes nesse período. É um artigo científico que você pode ler também, e que você vai definitivamente entender melhor. Né? Para que a gente possa entender essa historiografia do mundo antigo, entender a cultura, entender a política, entender a economia, entender a sociedade ocidental, a nossa sociedade. Muita coisa, né, daquilo que está em nosso cotidiano, muita coisa daquilo que está no imaginário da gente, ainda tem resquício da Idade Média. E eu quero terminar essa aula citando Henri Marrou, lá na página 15 do livro Decadência Romana ou Antiguidade Tardia. Olha o que ele diz, abre aspas. Será já tempo de admitir que a Antiguidade Tardia não é somente a última fase de um desenvolvimento contínuo. É uma outra antiguidade, uma outra civilização que temos de reconhecer na sua originalidade e julgar por si própria, e não por cânones de épocas anteriores. A Antiguidade Tardia, definitivamente, é um espírito novo e vai se manifestar nos diversos domínios, nas técnicas materiais, nas formas de existência cotidiana, na mentalidade coletiva que vai se formar dentro desse período e as ideias, né, ao ideal que os homens desse tempo conceberam em relação ao mundo, em relação à vida e em relação à sua cultura. Eu espero que você tenha entendido um pouco dessa aula de hoje, né? Daquilo que a gente trouxe para você, daquilo que se pôde entender sobre esses conceitos mais teóricos a respeito da Idade Média, a respeito da Antiguidade Tardia, a respeito dos preconceitos que se formaram em relação à Idade Média, dos seus enigmas e das paixões que pode despertar. Eu tenho certeza que você, nas próximas aulas, adentrando a esse processo histórico, vai entender melhor esse período que, como nós dissemos anteriormente, é tão incompreendido. Né? Você viu século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX, século XX, né? Ainda temos preconceito em relação à Idade Média. Eu não sei se você já escutou alguém dizer, isso é muito retrógrado, isso aqui é medieval. Né? Isso é preconceito. E o historiador precisa entender. Na aula de hoje, nós procuramos mostrar para você como, de fato, o historiador deve entender esse magnífico período medieval. 1000 anos de história em poucas aulas. Mas vai dar certo. Grande abraço para você. Dá uma olhadinha aí no material que já está disponível para você no AVA, ok? E a gente vai conversando e vai se entendendo por aqui.
Grande abraço e até a nossa próxima aula.